Muito bem, senhores, senhoras e senhoritas, vamos falar agora, é o terceiro vídeo da substituição de equipamentos. Vamos falar basicamente, a gente parou no vídeo 2, nessas análises do estudo de substituição, e aí eu fiquei de falar sobre esse exercício 1 aqui, rapidamente. Vou discutir isso em sala também, mas de qualquer maneira, o exercício 1, ele propõe uma utilização de substituição de equipamentos. Então aqui, ó, vamos ver rapidamente, você obviamente deve dar uma pausa e dar uma lida antes da gente fazer aqui, que eu acho que era interessante, tá? Então faça isso. Bom, então aqui nós temos um investimento de 15 milhões e uma nova maquinaria da linha de montagem. Ela fez um investimento, né? A Toshiba Electronics fez um investimento de 15 milhões aqui, tá? Essa linha de montagem, ela comprou aproximadamente 200 unidades a 70 mil cada uma, provavelmente esses 70 mil seja o que a gente vai usar, e alocou suas instalações em 10 diferentes países. Tudo informação meio sem muita utilidade, só os 70 mil aqui talvez. O equipamento separa, testa e realiza a montagem de kits com componentes eletrônicos, tal. Esse ano, novos padrões internacionais da indústria exigirão uma remodelação, uma retrofit de 16 mil. Esse ano, mais 16 mil em cada unidade, além do custo operacional esperado. Devido aos novos padrões, conjugados com uma tecnologia rapidamente mutável, um novo sistema está desafiando a retenção dessas máquinas, que têm 2 anos de utilização. Ou seja, elas já têm 2 anos de utilização. O engenheiro da Toshiba percebe os aspectos econômicos devem ser considerados de forma que solicita a realização do estudo de substituição este ano e a cada ano no futuro, se necessário. Tá? A taxa I é de 10% ao ano. E aí tem as estimativas. Então, tem um investimento aqui, eu acho que é importante, investimento de 70 mil, tá? E esse valor aqui de 16 mil aqui. E 10 mil, 10% ao ano, e saber que ela já tem 2 anos de utilização. Então, a desafiante, a nova máquina, segundo o levantamento, tem um custo de aquisição de 50 mil, isso é importante. E valores de mercado futuro, ou seja, o valor de mercado da máquina, tem decréscimo de 20% ao ano. Ou seja, ela cai em valor de mercado 20% ao ano. Se é 50 mil, cai 10 mil por ano. Então 40, 30, 20, assim sucessivamente. E, obviamente, se ela cai 20% ao ano, não pode passar de 5 anos, que é a vida útil dela aqui, colocada. O custo de operação anual é de 5 mil no ano 1 e aumenta 2 mil por ano a partir de então. Então também é uma informação importante. Custo operacional 5 mil, 7 mil, 9 mil e assim vai. A Defensora, aquela máquina que eles já compraram há 2 anos, ela tem um valor de mercado atual de 15 mil, na data zero, 15 mil. Valores de mercado futuro é um decréscimo de 20% ao ano, mesma coisa que a outra, 20% ao ano, valor de mercado, né, que é o valor que você vai colocar como parte inicial da Defensora. E o tempo de retenção, que a gente pode considerar aqui como vida útil, é de 3 anos. O custo operacional anual é de 4 mil no próximo ano, com aumentos de 4 mil por ano a partir de então. Mais a remodelação de 16 mil no próximo ano, ou seja, no ano 1 tem o custo de remodelação, o retrofit dela, de 16 mil. Tá? O que mais que nós temos? Ele pede então para determinar os valores de VAUE e vida útil econômica para se realizar o estudo de substituição, ou seja, a primeira coisa que você tem que fazer é montar um fluxo de caixa para a desafiante, né, com esses dados que estão aqui colocados, montar um fluxo de caixa para a defensora, com os dados que estão aqui colocados, certo? Né, para um ano, no caso,
faça projeto de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e 5 anos para desafiante e 1 ano, 2 anos e 3 anos para defensora. E analise, faça uma análise com base, né, no VPL dessas opções, transforme esse VPL em VAL e CAL, no caso, e analise vamos dizer assim, a vida útil econômica de cada uma delas. Tá? E aí faça a análise desse resultado. Realize o estudo de substituição, ou seja, essa substituição para verificar qual é a melhor opção. Tá? Então, obviamente, quando você tem uma situação desse tipo, aquele que tiver uma maior vida econômica é aquele mais interessante. Tá? E depois disso, ele pede para você fazer, né, depois que você tomou essa decisão, é melhor manter ou é melhor comprar nova, faz uma análise follow-up após 1 ano. Tá? Então, aqui uma condição que, se por acaso a defensora permanecer, é aquela situação que você tem que fazer um follow-up. Se a defensora, se for a desafiante que vier a realizar, ou seja, que vier a ser escolhida, né, verifique aqui com base nessa análise aqui, nesses 3 itens aqui, né, no estudo de substituição, verifique qual é a opção que você tem que fazer. Mas nesse caso aqui ele está dizendo que após 1 ano a desafiante está realizando grandes excursões do mercado, ou seja, a fabricante nova, né, modificando seus projetos e tal, seu equipamento, e aí novos recursos de padrões internacionais são incorporados e tal, aquela história toda. E o valor de mercado previsto para a defensora, né, é de 12 mil nesse ano, após 1 ano, né, você vai refazer o estudo após 1 ano, mas ele espera-se que ele caia virtualmente para nada no futuro, 2 mil no próximo ano, no ano 2 e no ano 3, 0. Tá? Além do mais, esse equipamento prematuramente desatualizado tem uma manutenção mais cara, de forma que a estimativa do COA foi aumentada. Tá? O custo operacional anual foi aumentada de 8 para 12 mil para o próximo ano, para o ano 1 a partir desse ano que você está analisando aqui. E para 16 mil no último ano de vida dela. E aí faça uma análise de substituição, verifique se nesse caso específico, após essa atualização, se é necessário fazer a substituição ou se você mantém aquela opção anterior que você tinha dado com os itens A e B. Ok? Então tente fazer, é um pouco desafiador aí, porque você não está acostumado a esses tipos de projeto, mas eu acho que vale a pena a tentativa. Tá? E aqui na outra parte aqui diz o seguinte, que obviamente que de uma certa forma, como a gente viu, talvez haja uma situação, vamos dizer assim, de ponto de equilíbrio no momento em que você define o valor pago pela máquina, vamos dizer assim, como base para análise, né? O valor que você paga que o fornecedor paga pela sua máquina velha. Tá? Então, obviamente que se ele paga um determinado valor, talvez não vale a pena, mas se ele aumentar o preço do que ele paga pela máquina, o chamado trade-in, talvez valha a pena. Tá? É isso que está dito aqui, né? Que existe um break-even entre, vamos dizer assim, o value da máquina C, máquina D, e acaba gerando uma escolha interessante. Tá? Então, esse break-even seria o fato de você determinar o valor que seria interessante pagar, né, de modo que a desafiante seria a melhor alternativa e substituir a defensora. Ou seja, qual seria esse ponto em que as duas condições seriam praticamente igual a zero? Se você pagar um pouquinho mais o melhor desafiante, um pouquinho menos a melhor a defensora. Então esse é o ponto de equilíbrio. Então é importante talvez saber essa condição. Tá? E esse exercício 2 é basicamente isso. É pegar os dados do exercício 1, que a gente já fez, e determinar qual seria o valor de trade-in da máquina que iguala os valores. Né? O valor EA igual ao valor D, ou seja, qual seria o valor de compra da máquina defensora pela empresa desafiante, que indica uma opção indiferente. Se for maior, substitui, se for menor, permanece.
Esse é o aspecto aí que você tem que fazer, que é do exercício 2. Muito bem. Agora, de uma certa forma, né, a gente sabe que o que a gente fez até agora é uma análise que define ou trabalha com a questão do valor, com a vida útil econômica, onde você não tem uma definição da quantidade de períodos que você vai analisar. Agora, quando você tem essa definição da quantidade de períodos, aí a análise passa a ser uma análise um pouquinho diferente, porque independe da utilização, vamos dizer assim, da vida útil econômica, e sim passa a ser uma análise para um determinado período de tempo. Por exemplo, a empresa quer que você faça uma análise para 2 anos, para 5 anos, para 7 anos. Ou seja, se a sua vida útil econômica for superior a isso, né, aí, vamos dizer assim, a empresa, vamos dizer assim, é indiferente a essa condição. Então, para essa situação, que é, se você olhar lá na sua figura, esse ramo direito aqui, ó, tá? Né, o período de estudo é especificado, né, você vai com base no maior VPL, ou maior VAL, ou menor CAL, depende daquilo que você está analisando, tá? Então essa é a condição que você vai fazer para essa análise, tá? E aí tem esse exemplo 3 que eu vou explicar agora para você. Bom, então vamos ao exemplo. A Cláudia, né, uma engenheira que trabalha na Lockheed Martin, LMCO, na divisão de reparo de aeronaves. Ela se prepara para que ela e sua chefe, a diretora da divisão, esperam ser um contrato militar com a Força Aérea para aviões de carga C-5A. Bom, até agora é só bobajarada, né? Uma peça-chave do equipamento para operações de manutenção é o sistema de diagnóstico de circuitos de aviônica, não aniônica, aviônica. Ok. O sistema atual foi comprado há 7 anos, opa, uma informação importante, em um contrato anterior. Ele não tem custos de recuperação de capital, ou seja, o valor de mercado dele é zero, e os estimativos a seguir são confiáveis. Opa, não tem, perdão, custo de recuperação de capital o valor da máquina praticamente já foi depreciado, ou seja, ela não tem valores da máquina ou da utilização do projeto anterior, né, para esse projeto, tá? Então tá tudo certo. Só que o valor de mercado atual é de 70 mil, tá? Ou seja, o tempo de vida útil restante é igual a 3 anos, isso é importante. 3 anos, vida útil restante, e nenhum valor recuperado, ou seja, o valor de recuperação ao final desses 3 anos é zero. E ele tem um custo operacional anual de 30 mil por ano. As únicas opções para o sistema são ou substituir agora, uma opção, ou mantê-lo por mais 3 anos inteiros. São duas opções. Cláudia descobriu que é somente um bom sistema desafiante à disposição. Suas estimativas de custos são aquisição por 750 mil, vida útil de 10 anos, né? O valor de mercado na venda é zero, ou seja, após 10 anos o equipamento vai ser jogado fora, não vende para ninguém, e um custo operacional anual de 50 mil por ano. Então, mais caro um pouco que o anterior. Percebendo a importância estimativa de custos acurados para a alternativa defensora, né, pergunta a diretora de divisão qual seria o sistema substituto à altura do atual, daqui a 3 anos, né, e que é a opção interessante, a segunda opção, se a LMCO, se a Lockheed Martin ganhar o contrato. Né, a diretora previu que compraria exatamente o sistema que ela identificou como desafiante, porque é o melhor do mercado. Então tá, ok. A empresa manteria durante os 10 anos adicionais, ou seja, 10 anos de vida útil, e não só durante os 7 anos, para ser utilizada em uma extensão desse contrato ou em alguma outra aplicação que possa recuperar os 3 anos de vida restantes. Ou seja, o contrato é de 7 anos. Tá? O que mais? Cláudia interpretou a resposta como se os últimos 3 anos também fossem anos de recuperação de capital, mas em algum outro projeto diferente deste. A estimativa esse aqui é uma importante situação, a gente vai analisar essa questão. A estimativa de Cláudia do custo de aquisição desse sistema é
daqui a 3 anos, ó, daqui a 3 anos muda o preço, ele passa a ser 900 mil. Adicionalmente, o COA de 50 mil por ano é a melhor estimativa desse momento. Ou seja, custaria, essa é uma situação de aquisição do custo operacional anual desta opção nova. A diretoria avisou que qualquer estudo devia utilizar uma taxa de 10% ao ano. Realize o estudo de substituição para o período fixo do contrato, de 10 anos. Ok. O período de estudo é fixado em 10 anos, assim, né? Obviamente, as hipóteses de estudo e substituição são para esses 10 anos. Eu quero fazer uma análise para 10 anos. Ok. Além disso, já foi fixado o valor de mercado projetado. O primeiro passo do procedimento é definir as opções, uma vez que a defensora será substituída agora ou daqui a 3 anos. Há somente 2 opções. A desafiante durante todos os 10 anos, substitua agora e pronto. Ou uso a defensora durante 3 anos e a desafiante durante 7 anos. Então são 2 opções. Então, o que a gente vai calcular? Vamos determinar o fluxo de caixa e, a partir do fluxo de caixa, calcular basicamente o VPL e depois o VAL para as 2 alternativas. Bom, primeira coisa, né? Lembrando que se eu comprar agora a máquina, eu vou gastar 750 mil, o custo operacional anual dela é de 50 mil, e ela tem uma vida útil de 10 anos, de 1 até 10, a taxa é de 10% ao ano. Então é uma operação relativamente simples. Tá? Então a compra dessa máquina agora significa basicamente essa operação aqui colocada. Tá? Aí aqui fica simples, você vai calcular o VPL é negativo porque aqui só tem custo, veja que não tem valor residual aqui, conforme está aqui colocado, o S igual a zero. Você tem esse VPL aqui e calculando esse VPL vai te dar 1.057.228,36, ou seja, um projeto com VPL negativo, só tem custos envolvidos, nenhum problema até aí. E aí se você distribuir esse VPL ao longo dos 10 anos, vai te dar um CAUE de 172.059,05, esse é o custo operacional, da máquina ao longo dos 10 anos, considerando o retorno do capital, ou seja, a distribuição desses 750 mil ao longo desses 10 anos, tá? Que é a mesma coisa que calcular o VPL e depois distribuir, tá? Muito bem, então já está resolvido o CAUE para esse projeto. Está aqui colocado, de 172.063 negativos. Vamos para a segunda opção. A segunda opção é um pouquinho mais complicada. Se a gente ver, né, eu tenho a primeira situação para os 3 anos, ou seja, eu vou permanecer com a máquina ao longo de 3 anos, de 0 até 3, tá? E eu tenho o valor de mercado dessa máquina antiga, que é de 70 mil, e ela custa 50 mil por ano. Então, ao final de 3 anos, ela não vale nada. Então, eu fecho a máquina usada aqui nessa operação. Só que essa máquina precisa ser reposta ao final de 3 anos. E aí, segundo o que a Cláudia levantou lá, eu teria um custo de aquisição dessa máquina daqui a 3 anos de 900 mil, certo? E ela duraria, em termos de vida útil, 10 anos. Por isso que está projetado aqui para 13 anos, certo? Só que a análise, observe, a análise é apenas para 10, tá? Então a gente vai limitar o nosso fluxo nessa linha tracejada aqui, ou seja, eu vou analisar para esse projeto. A análise desses 3 anos futuros aqui, eu vou deixar de fora da minha análise. Então veja, o custo operacional anual dela é de, segundo consta, 70 mil, certo? E terminaria em tese em 10 anos. Tá? Então o que você tem que fazer? Basicamente calcular para esse projeto atual, ou seja, limitado aqui nessa linha, tá? Não utilizar esses dados aqui, ó, tá? Vamos botar um X grandão aqui,
tá? Não limitar não usar essas informações desses 3 anos aqui, calcular o VPL só dessa parte aqui, tá? Então, como é que você faria isso, basicamente? Bom, essa primeira parte aqui é algo, vamos dizer assim, até aqui 70 e 50 mil é fácil de trazer para cá. Esse custo operacional anual é fácil de você trazer, aqui você vai trazer de 4 até 10, ou seja, são 7, aqui tem o número 4 aqui, né? Que não tá aqui colocado, perdão, né? Aqui teria um número 4. Né? Do 4 até 10, ou seja, 7 fluxos de 70 mil também trazer para zero. Agora, o 900 mil é algo que você precisa, vamos dizer assim, trazer só parte dele, ou seja, o 900 aqui você poderia distribuir ao longo de 10 anos, certo? Você calcularia o valor uniforme equivalente a esses 900 mil, calcularia o valor do PMT referente a esses 900 mil, e aí pega esse valor desse PMT, certo? Que você vai calcular e vai trazer esse valor somente desses 7 anos para a data zero, ou seja, esses 3 valores aqui desse PMT, ou seja, desse VAUE, vamos dizer assim, desse 900 mil, você vai deixar de lado, vai desprezar. Tá? Então, essa é uma maneira de você calcular e determinar essa condição. Tá? Sugiro que você faça, né? Tente fazer. Você vai verificar que o VPL desse caso específico aqui vai ser de 863.311,68, ou seja, um CAUE de 140.500. Então, observe que, nesse caso específico, o CAUE é mais barato. Ó, o CAUE ou o VPL aqui, já que ambos são projetados para 10 anos, posso diretamente comparar os VPLs. Os VPLs do projeto, a opção 1 é 1 milhão e a opção 2 é 863 mil. Então, o que a Cláudia tem que fazer? Ela vai optar pela opção 2, ou seja, mantém a máquina atual mais 3 anos, compra a máquina nova daqui a 3 anos por 900 mil e segue o barco. Ou seja, o projeto vai encerrar daqui a 10 anos e esses 3 anos adicionais ela deixa esses gastos, esses custos para o projeto futuro pagar qualquer projeto que venha a acontecer. Tá? Então essa é a decisão. Basicamente, pela análise verificou-se que o mais vantajoso é a opção 2. Ok? Muito bem, vou falar rapidamente aqui desse exercício 3 aqui. Né? Também é uma situação para você realizar. Né? A tal da Moco Canadá tem equipamentos de prospecção de petróleo em serviço há 5 anos. Tá? Veja aqui, serviço há 5 anos. Para o caso solicitou uma substituição devido a um propósito especial. Decidir que o equipamento atual deverá ser mantido durante 2, 3 ou 4 anos. Opa, tem 3 opções aqui, antes de ser substituído. Então, é melhor fazer isso, substituir, manter o equipamento durante mais 2, mais 3 ou mais 4 anos. Essas são as 3 opções que você tem. O equipamento tem um valor de mercado atual de 100 mil, com um decréscimo previsto de 25 mil por ano. Ok? Ou seja, em 4 anos ele vai decrescer em valor de mercado totalmente. Tá? O custo operacional anual é constante agora e espera-se que ele permaneça em 25 mil por ano, ou seja, não se altera. É desafiante que, com substituir o equipamento atual, apresenta-se sob a forma de um contrato de preço fixo para promover os mesmos serviços a 60 mil por ano. Opa, facilitou a tua vida aqui, porque basicamente você não precisa calcular o custo, o CAUE desse meu projeto aqui, porque basicamente ele já está dado aqui. Ele custa 60 mil por ano. Você vai terceirizar a operação durante um mínimo de 2 anos, né? Em um máximo de 5 anos, né? Ou seja, mínimo de 2 anos, máximo de 5 anos, tá? Então, mínimo de 2 anos e máximo de 5 anos. Utilize TMA de 12% ao ano, ao longo do período de contrato que é de 6 anos, tá? Então, para determinar quando vender o equipamento atual e comprar o serviço do contrato. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer a análise
da opção 1, que é manter a opção atual durante 2 anos e depois substituir por 60 mil. A opção 2, que seria manter o equipamento durante 3 anos, depois substituir mais 3 anos por 60 mil. Ou manter a situação atual, são 3 opções, durante 4 anos e ao final para os últimos 2 anos substituir pela terceirização, né, os 60 mil. Então, basicamente, você tem 3 opções aqui a ser utilizadas, né? Manter 2 anos mais 4 anos, manter 3 anos mais 3 anos, manter 4 anos mais 2 anos. Essas opções aqui você vai montar o fluxo de caixa com base nesse cálculo e vai determinar o VPL. Tá? Aquele que tiver o menor VPL, ou vamos dizer assim, sob o ponto de vista de custos, né? ou menos negativo, vamos dizer assim, ele vai te dar a melhor opção para você. Então, experimente, não é tão difícil isso aqui, é só uma questão de interpretação e faça esse exercício 3 aqui, ok? Isso encerra nossas aulas aí de substituição de equipamentos, beleza?